Meio-dia, 4 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Saudações tricolores. Saudações tricolores. Eu sei que você torce pelo Fluminense. Rapaz, eu torço pelo Fluminense. também. Hoje, dominando a América, né? A América conquistou a América. A chamada glória eterna do futebol, né? Só fala que era o título que faltava ao Fluminense. E aí chegou. Inédito. Eu vendo o jogo e lembrando, eu conheci, conversei com ele, tirei fotos. Félix, que era goleiro do Fluminense, foi o goleiro campeão da Copa do Mundo em 1970 no México. Depois eu acompanhei aquela geração do Fluminense com Samarone, Cafuringa. Meu amigo, era um timaço, né? Exatamente. E depois Romerito, Conca, né? Assis Washington. O Fluminense dá sorte com jogadores, né? Aqui da América do Sul. Isso. Agora o Cano, que eu vou dizer, o cara é artilheiro. Nasceu para fazer gol. Eu não entendo como aquele cara nunca jogou na seleção da Argentina. Nasceu para fazer gol. O cara só precisa de um toque, como se diz, para fazer um gol. E o Vasco dispensou, né? Ele teve para jogar no Vasco, né? Teve lá. Exatamente. Pois bem, vamos à política. Daqui a pouco eu dou um toquezinho ainda no futebol, porque teve político paraibano ontem no Maracanã, sábado no Maracanã. Ainda está lá pelo Rio de Janeiro. Pois bem, nessa semana pós-feriadão, tem muita coisa para acontecer em Brasília, pelo menos coisas que estão previstas. Uma delas é o Senado votar amanhã na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a história da reforma tributária, que deve passar rápido e depois ir para plenário provavelmente na quinta-feira. Mas tem a história de que o Senado mexeu, aí vai voltar para a Câmara. Aí pode dar um nó, porque o pessoal teve muito tempo para pesquisar e perceber que a reforma não era essa coisa toda. O Senado se compromete a fazer votação essa semana. Aí eu escrevi, entendo as mudanças e impactos estão lá no blog Camisa 10. Vai ter mais trabalho para Aguinaldo Ribeiro na Câmara. Sim. Porque ele foi o relator, vai tentar convencer os pares para tentar destravar isso aí depois que o Senado votar. Fica essa expectativa toda aí, as discussões de economistas, de contadores, de pessoas que entendem do assunto. O presidente Lula da Silva começou a trabalhar hoje, logo cedo, recebendo 2 ministros importantes. O primeiro deles, o ministro da Educação, Camilo Santana, para falar sobre as provas do Enem. E depois Mauro Vieira, que é o chanceler, por conta da bronca dos 34 brasileiros que querem vir embora lá da faixa de Gaza, que foi fechada no sábado. Foi reaberta agora há cerca de 1 hora, mas na lista que divulgaram há poucos instantes não tem nenhum brasileiro, outra vez. Vamos ver a agenda de Lula? Vamos, sim. 9 horas, recebeu Camilo Santana. Discutiu o Enem, como é que foi, tentativa de fraude aqui e ali, mas no geral deu certo, né? Problemas já que aconteceram estavam previstos. Depois, Mauro Vieira para discutir essa questão lá de Gaza. São 31 brasileiros e 3 palestinos que têm visto de residência aqui no Brasil. Mulheres, crianças e ninguém conseguiu sair ainda. Nesse instante, Lula está conversando, sabe com quem? Você deve conhecer, o doutor Makoto Uchida. É o homem da Nissan. A indústria automobilística japonesa veio conversar com o presidente da República. À tarde, quem vai conversar com Lula é Jorge Viana, aquele que não sabe falar inglês, mas é o presidente da Apex, que é a instituição, a agência que cuida das exportações. E 4 da tarde, quem conversa com Lula é Está repetido aqui, né? O pessoal repetiu aí. Algo aconteceu. Então a agenda de Lula hoje é essa, porque botaram o doutor Macoco outra vez lá embaixo. 2 vezes. Querendo que Lula receba o homem 2 vezes. Tem uma coisa errada. Aí já é demais. Eu acompanhei nesse fim de semana uma entrevista longa de 1 hora de duração do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. Dino acha que essa providência tomada pelo governo brasileiro, que tem a assinatura dele, vai resolver, de certa forma, a violência no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não sei. Eu só sei que hoje os aeroportos e os portos das 2 principais cidades brasileiras amanheceram cheios de fuzileiros navais, cachorro, cão farejador. Tem até um flagrante aqui dessa atuação. Forças Armadas passam a atuar em portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro. E você vê como são as coisas. Hoje de manhã, a Polícia Federal anunciou a apreensão de mais de 1.500 quilos de cocaína. Sabe onde? Lá no Paraná. Vamos, entendeu? Alternativas muitas, né? O Brasil, com essa costa do tamanho que nós temos e a fronteira seca, também é muito difícil. Mas
É um marketing que a gente torce para que dê certo, porque dando certo é bom para todo mundo. Sim. O fato é que o crime organizado é realmente organizado e vem atuando em governos passados aí e também agora diante do atual governo, que são governos desorganizados que ficam no oba-oba sem saber o que fazer, na realidade batendo cabeça. E a pauta do Supremo Tribunal Federal para essa semana? Tem vários assuntos que são extremamente importantes e que entrarão para a discussão dos senhores ministros. Temos aqui os assuntos, olha só, divórcio, licença paternidade e a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São processos agendados para essa semana que já tiveram análise iniciadas e que terão continuidade. Questão do divórcio, para saber quando é que o casal pode se separar, se precisa de uma coisa ou de outra. A licença paternidade para ver quanto tempo o homem fica fora do trabalho também. E fundo de garantia sobre rendimento e aplicações, etc. e tal. São assuntos que estão aí na pauta do Supremo Tribunal Federal, que ainda aguarda, por parte do senhor presidente da República, Lula da Silva, a história da indicação para a cadeira que está vazia com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Vamos para o plano local, plano estadual? Sim. O Tribunal Regional Eleitoral deve concluir hoje, dia 6, aquele julgamento iniciado na outra segunda-feira e que teve o voto vista de um dos juízes, teve o pedido de vista, de um dos juízes, que deve apresentar o seu voto vista hoje e que vai definir pela cassação desses 4 vereadores que nós temos divulgado aqui. Está aí, Dinho Papa Léguas, né? O Valdemir Santana, a Carol Gomes e o Rui da Ceasa. Sim. Os 4 que devem substituí-los já encomendaram ternos, vestidos e convidaram parentes e amigos. E aí vem aquela pergunta que o eleitor fica fazendo para a gente que trabalha no rádio e na televisão. E o que é que acontece a partir daí? Meu amigo, no instante em que o tribunal decidir, e já formou maioria, deve ser no sentido da cassação dos mandatos desses 4, que nós mostramos aí, comunica à Justiça Eleitoral de Campina Grande que retotaliza os votos, envia para a Câmara de Vereadores o novo resultado, e caberá ao presidente Marinaldo Cardoso tomar as medidas cabíveis para que o pessoal assuma as cadeiras. Você quer ver agora algumas personalidades paraibanas que estavam sábado no Maracanã? Sábado? Esses dois aqui você conhece? Opa, deputado... Tião Gomes, deputado estadual, e Murilo Galdino, deputado federal. Se encontraram lá nas cadeiras do Maracanã. Camisas bonitas. A de Tião é da que eu tenho, ainda é do tempo de outro patrocinador. A do Murilo é nova, tá vendo? Atualizada. Esse cidadão que eu vou mostrar agora, que está com o filho, ele me ligou, disse, estou indo para o Maracanã agora, no sábado da tarde. Perguntou se eu estava lá no Rio de Janeiro. Veja quem é. O Guto vai mudar a fotografia agora, para a gente mostrar. Opa, foi a mesma. Repetiu a mesma. Olha... Opa... O ex-senador e ex-governador Cássio Cunha Lima. Estou indo para o Maracanã. Estás pelo Rio? Não estou pelo Rio. Ele está aí com o garoto, filho dele, caçula, que é o Vinícius. Sim. Comemorou a beça, porque Cássio é tricolor das antigas. E muita gente ficou perguntando, a Chieta e amigos, por que eu não fui ao Maracanã? Eu estava naquela outra decisão, 2008, faz 15 anos, quando o Fluminense perdeu nos pênaltis para a LDU. Eu lembro que o Thiago Neves... Naquele dia você estava no Maracanã? Estava no Maracanã. Thiago Neves fez 3 gols e depois perdeu um pênalti, lembra disso? Aí o pessoal disse, não vá não, que o pé frio era você. Não era eu. Que eu estava em outras decisões, quando o Fluminense foi campeão carioca em 2002, campeão brasileiro em 2010, eu estava lá. E vou mostrar algumas fotos que eu fiz nessa época aí, para você ver que eu não sou pé frio. Isso aí foi quando o Fluminense foi campeão brasileiro. Sim. 2010, estava lá. Vamos ver outra. Uma foto, aí saía na enseada de Botafogo, tendo ao fundo o Pão de Açúcar, com a camisa do Flu. Vamos a outra, recebendo presente do meu amigo Valério, um souvenir lá do Fluminense, do pó de arroz. No Maracanã, em 2002, quando o Fluminense foi campeão carioca daquele ano, tá vendo aí a montagem que o pessoal fez? Bacana. Tem outra aqui com umas figuras que você conhece, está aqui o doutor Rogério Carlos, advogado. Cássio Cunha Lima e o seu amigo Paulo Roberto, vibrando com a vitória do Fluminense. Tem mais ou acabou, como diz um amigo meu? Acho que acabou. Então, eu não sou pé frio, sou? Não, de jeito nenhum. Se eu fosse pé frio, não teria estado nessas conquistas aí, importantes para o Fluminense. Vamos atualizar a agenda de Lula, que agora está corrigida. Tá? Vamos ver direitinho. Vamos lá.
Vamos soltar a agenda do presidente hoje? Repete, Guto, para a gente ver. Então, Camilo Santana foi o primeiro compromisso, Mauro Vieira foi o segundo. Nesse instante, Lula ainda está com Makoko Uchida, que é o homem da Nissan. 3 da tarde receberá Jorge Viana, da Apex. E 4 da tarde, professora Simone Tebet, ministra do Planejamento. Aí sim, agora está corrigido direitinho. Aliás, eu escutei algumas críticas à doutora Simone Tebet, porque ela inicialmente defendia a tese do déficit zero no orçamento do ano que vem. Aí foi só Lula dizer que vamos furar esse negócio, ela já concorda com Lula, já discorda de Haddad e já concorda de Lula. O que um bom emprego com aviões à disposição não fazem, né? É desse jeito. Boca maldita. Vamos embora, vai começar a semana. Essa boca maldita de hoje me fez lembrar de um cidadão chamado José Serra. Serra uma vez esteve por aqui quando candidato à presidência da República e mostraram a ele uma vaca. Serra nunca tinha visto uma vaca na vida. Nunca tinha visto uma vaca. Ele disse que a única vaca que tinha visto era uma que tinha na lata de leite. Sim, pelo menos eu tinha visto aquela, minha gente. Tem gente nesse Brasil de hoje que nunca viu uma jaca. Uma jaca. Aqui nós temos jaca mole, jaca dura. Aliás, eu gosto muito de jaca. Conheço pessoas que detestam jaca a partir do cheiro, mas eu gosto. O presidente Lula, no sábado à tarde, enquanto o Fluminense estava jogando, Lula pegou uma jaca lá no Palácio da Alvorada. Alguém tem jaqueiras lá. Tirou uma jaca e disse: presidente, a jaca está madurinha, está aqui. Aí Lula disse: companheiro, liga o celular, que eu quero convidar o pessoal para fazer a prova do Enem e quero mostrar o que é uma jaca, porque muita gente não viu. Vamos ver aqui. Para você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca. Uma jaca aqui no Palácio da Alvorada. Essa daqui me parece que é jaca dura. Eu vou pegar e vou cortar para ver se é possível comer alguma coisa. Tá? Se cair no exame de vocês amanhã jaca, olha bem, isso aqui é uma jaca. Tem gente que está aqui comigo que pensava que era uma uva. Não, é jaca. É diferente. Então, tá aqui. Meu amigo. Olha, se não existisse, merecia ser. Só Lula, viu, com essas coisas aí. Mostrar uma jaca e dizer que tem gente que pensa que jaca é uva. Tem uma história que diz: as torcidas gritam chupa, que é de uva, né? Lula mostrou uma jaca. Há pessoas no Brasil que nunca tinham visto uma jaca. Pois é. Viram agora. Aula de última hora. E hoje era a discussão no calçadão. É uva ou é jaca? E tem a história da jaca mole e jaca dura, jaca né? dura, Pois é isso aí. Reginaldo deu um grito dali, mas eu não posso dizer o que ele disse, né? De jeito nenhum. Você sabe que ele entende, né? É da zona rural, sítio Maracajá de Queimadas e tal. Sim, com certeza. É isso, Anchieta. Começando a semana. Isso aí, Paulo. Começando bem a semana, comemorando a conquista tricolor. Saudações tricolores. Até amanhã, então. Tchau. Bem, chegou a hora de acompanhar, então, outras